Olá! Sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso Pod Saúde Consciente. Pois é, estamos muito animadas, muito felizes, né? De estarmos aqui mais uma vez e poder compartilhar com vocês, né, do nosso tempo, mais de todas as conhecimento informações. sobre saúde. Exatamente. Porque a gente tem que viver com intenção, né, gente? De viver bem, de viver com qualidade. Um dia todos nós iremos partir, porém, o tempo que a gente tem aqui, que seja um tempo de qualidade, que nós não estejamos partindo por motivos que podem ser evitáveis. Exatamente. E vamos explicar por que a gente tá de rosa? É, outubro rosa, né, amiga? Ano passado a gente Não teve é um à programa, primeira edição do Pod Saúde Consciente. Boa lembrança, viu? Falando sobre câncer de mama e a gente fez um apanhado geral. O programa tá aí, quem quiser acessar tá super atual, dados super atuais. Mas hoje a gente quis enfatizar um pedaço da temática do câncer de mama. Exatamente. Então vamos abordar aqui diagnóstico precoce, os exames de imagem, as dúvidas, as principais dúvidas que todo mundo tem. Como se comportar? Vamos falar sobre a etiqueta de um paciente que vai fazer o seu rastreio, a sua rotina anual. E o que é preciso você levar no dia, enfim. E para isso, estamos com uma convidada super especial, que eu estou muito honrada e muito feliz, porque é uma pessoa, é uma profissional admirável, né? Uma mulher incrível, uma profissional que tem toda a nossa admiração. Demais. Não é, amiga? Sou fã, Minha médica, viu? quem faz os meus exames Pois é. de rastreamento. Doutora Elga Cerqueira Bonfim Seja Campos. bem-vinda, Obrigada. amiga. Bem-vinda, médica Eu sou sua radiologista, fã. né? Vou falar do currículo porque também o Fale, currículo dela fale é um que eu vou pouco tirar o extenso. cochilo. Olha, gente, a Helga é médica, radiologista, especialista em medicina interna e diagnóstico por imagem da mulher no Hospital Albert Einstein. Título de especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Residência médica em radiologia, Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, tá? Residência de clínica médica também do Hospital Ipiranga, em São Paulo. Residência de radiologia, UR4, né, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Responsável técnica da clínica Imagem Plena. E casada, né, com o Leandro, que também é médico radiologista. Tem 2 filhos lindos. Matheus, né? O Matheus Bonfim. E a Laís Bonfim. O Matheus tem 15 Isso. e a Laís tem 11. Exato. Que coisa E a linda. atleta das 5 da manhã. Sim, Abre a academia, dá licença. Verdade. Obrigada. Eu achei que não tem ninguém que ia pra academia antes de você, mas agora, hoje, eu Tem. fiquei Mas sabendo. eu Cheguei tenho pra uma ele e fiz musa você. inspiradora, né? É, Então, com quando eu me certeza, a lembro nossa da musa. Manu, aí eu É. acordo, eu levanto, eu faço o que for preciso e vou pra Olha academia. pra isso, que orgulho, Bem-vinda, amiga. Elga. Que bom ter você Não, aqui, peraí, viu? temos mais uma coisa pro currículo. Super atuante nas redes sociais, Ah, está é? com uma desenvoltura maravilhosa no Precisamos Instagram. elogiar. Tá de parabéns, viu? Cada Obrigada. vez Que bom, melhor, que bom. trazendo muita informação de qualidade, viu, gente? Vai aparecer o Instagram dela aqui no nosso programa. Cliquem, vale a pena seguir, vale a pena conhecer. É. Muita São várias informação dúvidas que importante, ela muitas consegue dúvidas. tirar. Porque exames de imagem, assim, tem uma abrangência de todas as doenças, né? E pode prevenir várias doenças. Então, são exames da cabeça aos pés que são importantes. É importante que as pessoas tirem dúvidas, né? E que não negligenciem isso. Vamos falar sobre verdade, isso hoje, pois né? é. Só sobre o câncer de mama, viu? Porque tem um monte de doença mais que dá pra falar. A gente vai convidar ela outras vezes, com certeza, estou para à falar de outras disposição. doenças. Vamos lá. por E favor. agradeço vamos lá. muito a vocês pelo convite, e assim, principalmente por ser 2 pessoas que eu admiro muito, Ah. como médicas, né? E como mulheres. Então, estou muito feliz, lisonjeada de estar aqui. Oh, Que amiga, bom. você é maravilhosa. Que bom, Elga. Vamos começar aí, Elga. Vamos. A gente falando aqui, sim, de etiqueta, né? Eu acho que você deve, sim, se deparar com isso no seu dia a dia. As dificuldades, como a médica, né, radiologista, está ali no seu dia a dia, nos exames. A importância, realmente, as pessoas precisam saber a importância de estarem levando os seus exames anteriores. Né? A gente vai falar de rotina aqui, mas fala dessa etiqueta que o paciente precisa compreender antes de realizar o seu exame de imagem, né? Isso, então, é muito importante, assim, que o paciente esteja sempre atento a guardar os seus exames anteriores. Não existe isso, doutora, mas esse exame era muito velho e eu joguei fora. Não, esse exame é velho, mas ele pode servir como um ponto de comparação para uma doença que já existia naquele momento e que você está
fazendo a avaliação, né, o controle evolutivo, ele pode servir para mostrar que naquela época você não tinha uma doença e que ela se desenvolveu alguns anos depois. Então, aquele exame ele merece ser guardado e o estudo comparativo ele é fundamental, né? Principalmente quando você está fazendo o controle de alguma patologia. Mas mesmo que o exame esteja normal, ainda assim ele deve ser guardado, porque ele serve como um ponto de partida, né? Principalmente no exame da mama, como a gente está abrangendo aqui o Outubro Rosa. Então, eu vou ver durante os anos como aquela mama está se comportando. Ela era uma mama totalmente glandular, né? O parênquima era denso e com o tempo esse parênquima está sendo mais lipossubstituído. Tinha uma área ali que podia estar obscurecida, tinha um nódulozinho que não era visível e agora eu consigo ver porque aquele parênquima está mais rarefeito e tem mais gordura. Então, ele consegue, né, se mostrar, antes ele estava escondido. É importante você ter essa avaliação, né? Como está se comportando a mama ao longo do tempo, né? O que você teve de alteração, né, na ecotextura do parênquima, no caso do ultrassom, na densidade, no caso da mamografia, se tinha algum linfonodo ali que ele merecia, né, ser avaliado ao longo do tempo, porque a gente não fala só dos nódulos ou cistos ou calcificações. Tem outras alterações, né, como os linfonodos, que são os gânglios, né? Isso. Os gânglios axilares, os linfonodos intramamários. Então, tudo isso é super importante, né? Então, guardar sempre os seus exames, mesmo aqueles antigos, não jogar fora, né? Ter cuidado também, assim, às vezes, com a forma de armazenar, né? Porque, às vezes, você pega o exame, ele está todo sujo, borrado, você quase não consegue ver a imagem, principalmente. Você nem enxerga mais o que está ali, né? Uma pastinha colecionadora, né? Custa nada, bota ali o exame. E como é importante você estar preservando as imagens. Isso. Muitas vezes a gente observa que o paciente vai e às vezes leva só o laudo. Isso. Né? E como é importante para vocês isso. E a gente sabe que, obviamente, o nosso tema é esse, né? Outubro Rosa, a gente se conscientizar cada vez mais e trazer mais informação preventiva, né, para as mulheres. A gente sabe que é um câncer que aumentou muito a incidência no mundo inteiro, no Brasil também. A gente sabe que existem várias coisas que estão envolvendo hoje em dia. A ciência cada vez mais vem observando as causas, né, os fatores que levam a um aumento. Muita gente pensa, é só fator genético, hereditário. Não tenho câncer na minha família. Quantas pessoas a gente vê hoje em dia, né, Elga, que tem o diagnóstico, mas que não tem, na verdade, histórico nenhum na família. E, às vezes, eu acho que isso às vezes atrapalha um pouquinho na sua rotina de você ter aquela preocupação de estar ali em dia com seus próprios exames. Então, queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão. Exatamente. Diagnóstico precoce do câncer é você diagnosticar aquele tumor antes que ele se manifeste com algum sinal ou sintoma, antes mesmo que ele seja palpável. Né? Antigamente se difundia muito a importância do autoexame e ele continua sendo importante hoje, mas a gente sabe que quando você consegue palpar um nódulo é porque esse nódulo ele já está com quase 1 centímetro. Isso, né? Então, já não é um diagnóstico tão precoce. O diagnóstico precoce é aquele que você vai ver no exame de imagem, que você não sente nada, que você está bem, que você não palpou nódulo, você não sentiu nada, você fez o seu exame e ali descobriu uma lesãozinha pequena, não palpável, e que você descobrindo nessa fase, você tem mais de 95% de cura. O tipo de tratamento é um tratamento muito menos agressivo, a sua sobrevida é outra, a sua qualidade de vida é outra. Né? Então, diagnosticar precocemente uma doença é diagnosticar antes que ela se manifeste com algum sinal ou sintoma. Enquanto ela está ali silenciosa. Silenciosa. Com certeza. Silenciosa. E a presença cada vez maior do diagnóstico de mulheres mais jovens, né? Mulheres, inclusive, abaixo de 30 anos, com câncer de mama. Eu acho que isso tem trazido muita reflexão em relação às mudanças, né, do rastreio. Na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que gera muita dúvida. Eu tenho muita paciente que, obviamente, dentro dos meus atendimentos, né, muitas pessoas perguntam, por que você pede ultrassom de mama? Né? Gente, estou trabalhando com uma paciente que está se preparando para gestar, que vai enfrentar um tratamento hormonal. A gente precisa estar com tudo. A mesma coisa, né? Ultrassom de tireoide. Isso. Enfim, a gente tem que estar com tudo muito bem. É o básico, né? É o básico. E é engraçado, assim, eu atendo paciente no mundo todo e, pasmem,
o Brasil é o que mais faz rastreamento. Sem dúvida. verdade. Né? Uhum. Eu vejo países assim que se fala muito em tecnologia, em saúde para todos, todo mundo tem acesso, mas não se faz uma ultrassom de tireoide, né? Isso. Não se faz exame simples, né? Exame de ultrassom de mama, ultrassom de axilas, tem que fazer anualmente. E muita gente negligencia isso. Primeiro porque, engraçado, eu atendi um tio meu que é médico e ele nunca tinha feito ultrassom de tireoide. E eu disse, tio, como assim você não fez ele? Minha filha, quando eu comecei a ser médico, nem tinha ultrassom. Ultrassom surgiu de não sei quando pra cá. Então, existe uma transformação da Sim. medicina, existe uma transformação da natureza, existe uma mudança de hábitos, né? E existe a possibilidade de diagnosticar doenças em fases que ninguém nem imaginou, Exatamente. tornando a chance de cura muito maior. Eu acho que o que peca aí é a informação. Porque as pessoas, não, mas na minha família não tem câncer. Sim, mas você tomou anticoncepcional? Então, você pode ser a primeira da sua Sim, família. Com Pois certeza. é. E aí, por isso Né? que a gente está falando Então, é desses pacientes mais necessária jovens, né, amiga? informação. Exato. E essa rotina, né? De mulheres que a gente vê muito no consultório. Mulheres de 25 anos, enfim. Eu nunca fiz o exame de mama. Nunca fiz uma ultrassom de mama. Disseram que não precisa. Né? E É aí, verdade. fala um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo agora. As mudanças, né, que vem acontecendo sobre essa questão do rastreio. Isso é algo assim, muito importante de ser enfatizado, porque realmente cada vez mais a gente vem observando, né, a presença do câncer em pacientes mais jovens, né? Pacientes, às vezes, até muito jovens, 20 anos. Às vezes, eu pego diagnóstico de pacientes com 20 anos, está começando a vida. Mas isso vocês sabem, né, tão bem quanto eu, que é multifatorial, né? Tudo aquilo que a gente está sendo submetido, né? O nosso estilo de vida, alimentação ruim, exposição a várias coisas, isso realmente tem aumentado a incidência do câncer. É comprovado também que menos de 10% só é componente genético, né? Então, assim, essa história de, eu não tenho parente com câncer, então não preciso me preocupar. Não tenho histórico familiar de câncer, não preciso me preocupar. Claro que você precisa. Tem 90% aí agindo, né, para que você possa ter um câncer. O fator de as meninas cada vez mais estarem sendo expostas a anticoncepcional muito cedo, né, para fazer o controle, né, a prevenção da natalidade. Então, tudo isso, assim, é muito importante. E esse diagnóstico precoce, ele realmente só consegue ser feito através do exame clínico com um profissional capacitado, né, que vai ali, que ele tem experiência, ele consegue ver a alteração da textura, né, da mama, coisas que muitas vezes você, como leigo, pode não perceber, mas o profissional vai ver alguma diferença, né, uma densidadezinha diferente ali, e principalmente através dos exames de imagem, né, como no caso da mamografia, que é o exame de rastreamento, né, que no mundo inteiro para o câncer de mama, né? É a mamografia, mas também o ultrassom. O ultrassom também tem sua importância. Então, assim, a mamografia, quando é que a gente deve fazer a mamografia? A mamografia é recomendada para todas as mulheres a partir dos 40 anos anualmente, mesmo sem queixa alguma. Deve ser feita a partir dos 40 anos anualmente para todas as mulheres que não têm história familiar. Se você, por acaso, tiver uma história familiar, né, mãe ou irmã, né, parente de primeiro grau, principalmente, ou filha, né, com câncer de mama e ovário também, porque o câncer de ovário também aumenta a incidência do câncer de mama. Então, esse rastreamento tem que ser começado mais cedo, 35 anos, mais ou menos, né? Aí tem até uma certa controvérsia, que diz, mas a Organização Mundial de Saúde e o SUS preconiza a partir dos 50 anos. Pois é, isso, né? Isso ainda não mudou, né? Não mudou, mas por quê? Porque ele não tem como disponibilizar Mas a mamografia. Questão financeira, na verdade. Para todo mundo. Isso. Se você tem condições de fazer, faça a partir dos 40. Isso. Né? O governo não consegue disponibilizar a mamografia para todo mundo a partir dos 40. Mas se você tem condições, se você tem um convênio, mesmo se você não tiver, mamografia é um exame barato, né? Dá para você ir fazer e ter o seu rastreamento corretamente, né? Então, e também tinha uma certa controvérsia em quando parar de fazer a mamografia. Alguns diziam, 70 anos, 75 anos. Assim, a qualidade de vida e a sobrevida das pessoas aumentou muito. Então, uma pessoa com 75 anos pode viver até os 85, porque ela vai parar de fazer mamografia, ela não vai querer descobrir se vai ter um câncer, né? Então, assim, tem coisas que você tem que realmente avaliar caso a caso e ter a sua conduta, mas o recomendado é esse. E por que a importância da mamografia?
A mamografia ela vai detectar aqueles tumores muito pequenos. Às vezes, microcalcificações, são milimétricas, né? Não tem 1 milímetro ali, uma calcificação suspeita, agrupada, com distribuição estranha. Então, isso pode levar à suspeita do câncer, né? E isso você não vai palpar. Você não vai conseguir palpar uma microcalcificação, né? Isso também não vai aparecer no ultrassom, porque Mas tem a ver com a densidade também da mama, né? Isso. A mamografia, ela é importante para avaliar essas lesões pequenas, mas porque ela só é feita a partir dos 40 anos. Aí vem a história da densidade. Isso. Porque pacientes jovens, por exemplo, muito jovens, quanto mais jovem você é, mais parênquima glandular você tem, mais tecido mamário você tem. Quanto mais tecido mamário você tem, mais branca vai ficar a sua mamografia. Então, o nódulo na mamografia ele vai ser branco. O parênquima mamário também é branco. Então, branco no branco não tem contraste, você não consegue identificar. E aí, para essas pacientes muito jovens, o ultrassom é excelente. Porque o ultrassom, ele vai... É escala de cinza. Então, assim, ele vai conseguir ver ali no meio daquela mama densa, às vezes cheia de cisto. O cisto na mamografia, ele vai parecer um nódulo. É uma bolinha redonda, né? Mas no ultrassom, você vai ver que o conteúdo daquela bolinha redonda que parecia um nódulo na mamografia é um conteúdo de água. Então, é um cisto. Não precisa se preocupar. E outra dúvida das pessoas é quem tem silicone para fazer a mamografia, porque aperta. Sim, Isso, verdade. E também sobre dor, né? Todo mundo é mais dor e eu Vamos sei que todo entrar. mundo faz mais dor. Exato. É um tabu. É um tabu, realmente. Então, o silicone tem essa dúvida. Eu posso fazer a mamografia se eu tenho silicone? Será que não vai romper o meu silicone quando apertar a mama? Não rompe. Assim, o silicone... existe uma manobra que é chamada manobra de Eklund, que você desloca toda a prótese, afasta o tecido mamário para o outro lado e você consegue fazer a mamografia só do parênquima mamário, tirando o silicone. Você consegue, né? Coloca o silicone para um lado, puxa a mama para o outro. Tô tentando imaginar. Isso vai acontecer aqui. Mais um tabu, né? Que o pessoal fica, vai Então, tirar você o vai meu me dar um silicone do riscão lugar. aqui, o silicone vai vir pra cá. Mas Como assim, faz? dá para Dá fazer, pra fazer, amiga, né? tranquilo, assim. Tá. Tu vai pegar só um biquinho ali. Quanto menor a mama, menos tecido vai ter, né? Quando a mama é muito volumosa, você consegue deslocar mais. Só não filmo porque E é eu- meus peitos, senão eu filmava. E aí, muitas vezes, na verdade, para também quem tem silicone, vai precisar de talvez precise de uma complementação com ressonância. Com ressonância, Eu isso. acho que vai ser Aham. essa. Sim. Mas o importante é os dois, viu, amiga? Os dois. Depois tu me conta como é que você vai É porque fazer. não Você faz o meu, substitui. Você faz minhas Substitui, ultrassons. É Você uma sabe complementação. como é a mama aqui. É. Você só vê como ela vai fazer essa Porque assim, mamografia. na Manu você não encontra gordura em lugar nenhum, Pois né? é, né? Isso Só é. nas pernas. É que ela faz um exame só dessa região aqui, por aqui, aí ela não vê gordura. A minha gordura tá toda nas Mas pernas. o importante é os dois, tem que fazer os dois, assim. É. E não tem risco de romper a prótese, não vai causar nenhuma contratura na prótese. A dor é um tabu também e é muito individual. Isso. Né? Assim, a sensibilidade dolorosa é uma coisa muito individual. Tem gente que fala e diz, não senti nada. Tem gente que diz, ai, que esse exame é horrível, apertou a minha mama, eu quase morri. É muito individual. Mas, na grande maioria das vezes, ele é bem tolerado. Ele é suportável, né? com certeza. O que é importante? Evitar fazer próximo do período menstrual. Isso. Porque aí a mama já vai mais estar sensível, muito estragou. sensível, né? Então, assim, não é recomendável fazer a mamografia próximo do período menstrual, porque você vai aumentar essa sensibilidade, né, dolorosa. E também a mama, Fica mais na fase pré-menstrual, ela vai estar mais densa Isso, também, né? isso. Ela fica mais densa, tem aquelas modificações hormonais do parênquima mamário que também vão dificultar, né, a visualização de alguma possível lesão que, né, poderia estar ali obscurecida. Importante também enfatizar, quem vai fazer mamografia, não usar muito talco, desodorantes assim, com muito cremosos, Sim. porque isso às vezes forma artefatos na imagem. O que é artefato? É uma poeirinha ali que está pelo talco ou pelo desodorante, que na imagem pode se confundir com uma microcalcificação, uma imagem formada que não é da mama, mas que pode, né, pela presença daquela substância, pode dificultar assim, a avaliação de quem está examinando o seu Sim. exame depois. Né? Então, melhor evitar. Entendi. Pois é. E
quando a gente fala sobre esse rastreio, me lembrei agora dessa questão que Manu falou, né? Assim, é porque outros países e tal. E é exatamente isso, amiga. Essa questão do SUS. Então, assim, como é importante a gente estar aqui, nesse momento, propagando essa informação, porque mesmo que você não tenha um plano de saúde, mesmo que seja um usuário do Sistema Único de Saúde, você com a informação aqui, você se planeja, mesmo que o seu médico, obviamente, ele está ali, não é que ele não possa pedir o seu exame, mas ele está dentro de um circuito que funciona, né, de uma rede pública. Então, ali ele vai atender como é recomendado na rede pública. Isso não quer dizer que você não possa realizar também esse exame, né, como você falou, que não é um exame caro, que você pode fazer por conta própria e levar para o seu médico, né, e fazer essa avaliação. Isso é importante. E aí, o que acontece fora é exatamente isso, amiga, porque fora, o que é que acontece? A saúde, a gente fala muito, a saúde fora é muito boa, porque todo mundo tem uma uniformidade em relação aos atendimentos e tudo, mas peca exatamente aí. Muita gente reclama, às vezes, porque no Brasil as coisas não funcionam. Eu observo isso muito na minha área também. Então, assim, aqui no Brasil, minha gente, a gente consegue fazer o exame que a gente quiser. A gente quer, né? E fora, não. Você tem toda uma rotina, você passa por um médico da família. Se o médico não achar. Não, e se o médico da família lá não achar que você merece o exame, você não vai fazer. Você não consegue fazer. Amiga, eu peguei mulher tentando engravidar há 5 anos, com médico, morando fora. Aí eu disse, certo, e a ultrassom da tireoide? Nunca fiz. Eu disse, mas você está tentando engravidar, você nunca prescreveram ultrassom da tireoide. A gente sabe que problemas da tireoide prejudicam a fertilidade. E era exatamente isso. E aí é isso, é a questão do custo, você quer uniformizar um atendimento para todos, mas aí nivela por baixo. Nivela, entendeu? Nivela então, por isso que a gente tem muitos pacientes que moram fora, brasileiros, e às vezes vêm passar aqui para poder fazer a sua rotina, né? Enfim. E o paciente hoje disse, doutora Eugênia, o meu atendimento foi por telefone. Eu falei com o médico lá no Canadá, por telefone, ele me atendeu por telefone. A minha consulta de fertilidade foi por telefone. E uma barulheira que eu não consegui nem entender, porque tinha criança. Mas só acredita então, nisso assim, quem entendeu? vive isso. Porque quando a gente chega para falar para qualquer pessoa aqui no Brasil, acha que não, vou embora, morar fora, porque até lá tem saúde e educação. Eu digo, vai. Ontem eu atendi uma paciente no Texas e provavelmente um carcinoma medular de tireoide, sem investigação. Só fez os exames porque veio para o Brasil de férias. E a consulta foi ontem, ela já tinha voltado para lá, né? E eu disse, quando é que você chega? Gelei, né? Eu disse, tu tá onde mesmo? Eu vou precisar de tomografia, de pescoço, de abdômen, de tórax, né? Porque vem outras suspeições juntas. Aí ela, como é que eu vou fazer esse exame? Você vai ter que voltar pro Brasil. Porque aí... Quantos médicos lá ela passou com as dificuldades e os sintomas que ela tem, com o histórico da mãe que já tirou a tireoide, né? E nenhum pediu nenhuma ultrassom. Ou um exame de calcitonina, né? Então, eu pego isso, assim, com muita frequência. Eu acho que a informação, ela salva, ela faz você ter um direcionamento e também faz a gente perder o medo. Né? Então, muita gente... eu não vou fazer exame porque eu tenho medo de achar alguma coisa. Eu digo, mas se você achar, é resolvível, porque você não tá sentindo nada. Agora, se você for deixar para procurar quando estiver sentindo, aí já pode ser que não seja resolvível mais. Né? E a gente observa um cenário também, porque o rastreamento é anual, né? Isso, anual. Dependendo do que acontece, de como esteja o exame atual, você repete daqui a um ano. Isso. E esse ano eu tive 2 casos, amiga, que eu até comentei com você quando eu fui lá fazer meus exames. A paciente fez o exame há 6 meses atrás, tinha nada no exame. Chegou no consultório, consulta normal de rotina, tudo bem? Não, tá tudo bem, mas, doutora, eu fui tomar banho, quando eu passei, assim, que escorregou a minha mão com sabonete na mão, eu senti o carocinho. Aí eu disse, vamos fazer ultrassom? Ela, mas não tem nem 6 meses. A senhora acha que é alguma coisa? Eu digo, eu não tenho visão ultrassonográfica, vamos fazer, porque eu pego pelo exagero. Fez. Câncer. Câncer. Triplo negativo. Aquele que era raríssimo e que agora a gente tá pegando assim. Então, a gente está observando que o cenário da saúde mudou, né? E a gente tem que ter... Existem normas para a gente pedir a periodicidade dos exames, mas a gente tem que ter também muita racionalidade de entender cada caso e perceber um caso desse. Isso. Que eu tive que pedir com pouco mais de 6 meses.
né? Então, mas eu já fiz tem 1 ano, apareceu um caroço 6 meses depois, faz o exame. Né? A gente precisa informar as pessoas. Exatamente. E assim, quando você recebe o laudo, seja ele da mamografia ou do ultrassom, vem ali a descrição do BIRADS e a recomendação de conduta. Aí, muitas vezes, tem controle ecográfico em 3, 6. Então, é importante você ficar atento a qual recomendação está no exame e seguir à risca o que foi colocado. Exatamente como o Manu falou também. Tem aquele câncer que ele ocorre, chamado carcinoma de intervalo, tumor de intervalo. Ele apareceu antes do intervalo normal. Então, pacientes que têm uma história de risco, é recomendável que ela faça esse rastreamento em intervalos mais curtos. Né? Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que dizem, não, doutora, eu tenho minha mãe teve câncer, uma tia que teve câncer, e eu não queria fazer só todo ano, eu queria fazer de 6 em 6 meses. Ou eu queria fazer um pouco menos. Então, assim, é entender a história de cada um. Com certeza. É individualizar o acompanhamento, o tratamento, a assistência. Uma questão também importante é a questão gestacional, né? Eu vou sempre estar puxando para minha área, viu? Porque mas tem que puxar. A gente tem que falar de tudo, não é? Porque é um mito. É um mito. E assim, na verdade, não vou dizer nem que seja um mito, mas assim, as pessoas, a grávida parece que é um ET, né? Parece que não pode fazer nada. Então, a gente tem a atenção de saber, né, também dentro do pré-natal, se aquela paciente está com seus exames em dia. Né? E o cuidado da mama também é fundamental. Né? Não quer dizer que você está grávida. Tem muita gente que acredita que, por conta das modificações da mama, não possa fazer ultrassonografia na gestação. Sim. Né? E aí vem toda uma gestação. Vem o puerpério, que é o momento que você fica mais dedicada, mais reclusa ali, né? E são momentos que podem, sim, aparecer tumores. Com certeza. Não é, Elga? Isso. E assim, é importantíssimo você frisar isso daí, porque existe ainda essa dúvida, mas o ultrassom, ele é um exame que pode ser feito durante a gestação, não tem radiação ionizante, a mamografia tem. Isso. A mamografia tem uma dose de radiação, apesar de ser uma dose baixa, mas, né, é radiação, então, se puder evitar, não fazer. Né? Se não tiver nenhuma indicação que realmente precisa, que justifique. Porque se precisar, pode ser feito também colocando o avental de chumbo, né? E aí protegendo a região abdominal, assim, a gente consegue. Mas se não tem indicação, como é radiação, você pode evitar. Isso. Né? Agora, o ultrassom não. O ultrassom é um exame totalmente inócuo, não tem radiação, ele pode ser feito por gestante. Tanto é que você faz o ultrassom do bebezinho, né? Ali acompanhando. Então, na gestação não justifica você não fazer o exame porque está grávida, né? O ultrassom é a porta de entrada ali, né? Inicial de você suspeitar. E tem gestante que descobre câncer de mama na gestação, exatamente. Né? É importante. Porque é o momento que a mulher também para fazer os exames, né? Então, às vezes, vem com anos e anos sem fazer exame e, de repente, se depara com o pré-natal e está ali, diante dos exames. Exatamente. Então, diagnostica, né? E assim, é uma situação muito difícil, né? Porque você descobrir um câncer estando grávida, né? Você não vai poder iniciar o tratamento da forma correta, você vai ter que esperar o bebê nascer, tem toda aquela coisa. Então, assim, o ideal é que você, antes de você pensar em engravidar, faça o seu pré-natal direitinho, os seus exames pré-concepcionais, pois é, gente. Isso não custa nada. Exatamente. Olha, vamos para o nosso intervalo rapidinho. Olha o ponto dela. Eu tô ligada, tá vendo? A gente volta já, viu, gente? O Laboratório de Lab atua na área de saúde há mais de 25 anos. Prezamos pelo atendimento humanizado e satisfação dos nossos clientes. Trabalhamos com compromisso e responsabilidade, garantindo a qualidade na realização dos exames. Trabalhamos com tecnologia de ponta, com equipamentos automatizados, garantindo segurança e confiabilidade na liberação dos nossos laudos. Agende agora mesmo seus exames no Laboratório de Lab e experimente o melhor em saúde.
Voltamos. Voltamos! E estávamos conversando aqui nos nossos bastidores de intervalo sobre a importância também da gente difundir, né, eu ganhei informação das características realmente do nódulo, né? Tem muita gente que pensa assim, todo nódulo já é um câncer. Está ali no exame de rotina, de repente faz ultrassom. Temos uma visita aqui! Oh, meu Deus, coisa linda. Sua farda tá tão Que linda, nova. Não tinha visto você de mais farda nova linda. ainda? Da escola nova? Oi, por que você tá com denguinho, hein, filha? Princesa tão linda. Eu fui. Não. Cadê o beijo da tia Jane? Cadê o beijo da tia Gênia? Ela quer que não? PP, tia Gênia. Pepe. No programa, no ó, programa. tá todo mundo te vendo. E pode, Pepe. Vamos voltar. Volte Tão pros nossos linda. nódulos. Tia E aí, vai Elga, ficar meu aqui? dodói, Oh, tia eu Elga. vi. Tu vai ficar no programa? Ou tu vai ali comer com o tio Dija? Amoião. Falou tão fraco. Palavra Vai, mágica. Vai, Dija, vai, leva ela pra Vai comer comer. com o tio Dija? Que é o ponto Não. fraco. Não? Bora comer. Tô pensando, ela tá pensando. Eita, eu quero. Pode. Quero tortelete, cadê? É saudável, né? Tortelete saudável, né, minha gente? Por favor. Tortelete, pronto. Picolé. Vamos lá, então, pro nosso raciocínio. Pronto. E aí, exatamente sobre essa questão do nódulo. Eu acho que as pessoas têm muita dúvida, muito medo, na verdade, quando a gente está diante de a primeira vez que aparece um nódulo no exame de imagem, né? Fez uma ultrassonografia, por exemplo, e aí se deparou com um nódulo. Quais as características, o que que a gente precisa avaliar nesse nódulo para dar um andamento nesse segmento? Então, nem todo nódulo é câncer, né? E assim, felizmente, a maioria dos nódulos são benignos, né? A grande maioria dos nódulos são benignos, principalmente em pacientes jovens, né? Em pacientes mais idosos, aí já muda um pouquinho. Mas as características de um nódulo que sugerem que esse nódulo é maligno, né? É aquele nódulo que ele é muito hipoecóico, ou seja, muito preto no ultrassom. Tá. Ele é mais alto do que largo, né? Porque a gente imagina, o tumor, ele cresce penetrando no parênquima. Então, um nódulo benigno, como, por exemplo, o fibroadenoma, é um nódulo muito comum, né? Muitas mulheres têm, às vezes mais de um em ambas as mamas. E é um nódulo que não vai virar câncer, ele está ali, é um nódulo que você só acompanha, porque às vezes ele pode crescer, pode incomodar, mas não é um nódulo maligno. Né? Então, você vai acompanhar e muitas vezes você vai conviver com ele ou vai tirar por opção sua, mas que não vai virar um câncer. Já o câncer de mama, né, o nódulo maligno da mama, ele é um nódulo que ele é irregular, ele é muito hipoecóico, ou seja, ele é mais preto, ele tem as margens obscurecidas, ele vai crescendo, penetrando no parênquima. Feio, né? Ele é feio, exatamente. É aquele nódulo que você olha e você diz... Irregular. Não gostei da imagem. Ele é irregular, heterogêneo, né? Ele é mais alto do que largo. O fibroadenoma não, ele é um nódulozinho oval. Quando você vê oval, circunscrito, bem delimitado, lindo. Fica tranquila. Bonito. Fica tranquila. Agora, se você chegar... Harmonizado. É harmonizado, isso. Todo perfeitinho, aí não tem problema. Mas aquele nódulo heterogêneo, aquele nódulo hipoecóico, irregular, que está ali, que está causando distorção no parênquima, isso é muito importante também. Então, esse sim é um nódulo suspeito. E aí, o que é que você faz quando você recebe o diagnóstico de um nódulo suspeito? Ou você pode, né, por exemplo, se for na mamografia, fazer ultrassom, né, porque na mamografia você também consegue ver o contorno do nódulo, né? Muitas vezes você dá um BIRADS 4 ou 5 só pela mamografia, quer dizer, achados altamente suspeitos para câncer só pela mamografia. Aí, qual é o próximo passo? Você pode ir para o ultrassom, para poder você delimitar melhor esse nódulo, as características. Pode ir para a ressonância também, para avaliar, porque a ressonância ela é um estudo que ele tem um plus a mais, né? Um exame de maior complexidade, mas é um exame que consegue dar muito mais detalhes anatômicos e, além de tudo, ele tem o uso do contraste. Então, o contraste ajuda muito, né? Aquele nódulo suspeito, o nódulo maligno, ele tem uma alta vascularização, porque o tumor ele está ali se proliferando, né? Então, ele tem um turnover celular muito alto. E isso, né,
suga o sangue. Então, o nódulo maligno, ele é vascularizado. E quando você injeta o contraste, ele Muita puxa. atividade, Isso, né? ele puxa aquele contraste. Então, ele tem as características, né, suspeitas. Ou você pode, isso vai muito do médico que está conduzindo a paciente, né, do mastologista ou do ginecologista. Ou ele pode dizer, não, eu quero já direto uma punção guiada, eu quero uma cor de mama, eu quero, né, vai depender da indicação do médico que está acompanhando a paciente, sugerir os próximos passos. Mas, na grande maioria das vezes, você começa fazendo, né, aquele beabá, ultrassom, aí você faz a ressonância com contraste, avalia, e aí você parte para o estudo histopatológico, né, que pode ser a PAF, que é a punção por agulha fina, ou a punção por agulha grossa, a cor, vai depender do que o médico, né, que está acompanhando clinicamente sugerir. Certo, tá, gente? Então, só para o pessoal entender melhor, tem que voltar para o seu médico. Quem vai sugerir a indicação é o médico que está acompanhando. Isso. Por isso que é tão importante vocês ter o seu... Exatamente, ter o seu médico que acompanhe sempre, que tenha noção de tudo que vem, já vem acompanhando você há um tempo. Né? Ter também um radiologista, porque eu digo assim, olha, tem um mastologista para chamar de seu e tem um radiologista para chamar de seu, minha gente, porque é muito importante. Óbvio, a gente não vai ter sempre essa oportunidade, né? Esse privilégio, que eu digo que é um privilégio, mas que a gente possa escolher sempre aquele profissional que possa lhe acompanhar também nas imagens, né, Elga? Você constrói a relação com o seu médico. certeza. Acompanhamento, ele tem seus dados ali também, E né? assim, um relato importante, assim, que eu escuto bastante, é que o radiologista, ele, na grande maioria das vezes, não conversa muito. Né? O paciente sempre fala assim, e aí, doutor, tenho que ir no meu exame? Quando você voltar para o seu médico que solicitou, ele vai dizer alguma coisa. Se restringe, até porque precisa saber da história clínica, né? Então, muitos não conversam muito com o paciente. E quando você vai construindo uma relação com o paciente, você já consegue dizer alguma coisa para ele, certeza. acalmar, tranquilizar. Fora que você tá ali exposto na sua intimidade. É muito bom você estar com alguém que você se sente à vontade. Com certeza. Né? Você tá sem roupa, sua mama tá aparecendo, você tá ali vulnerável. Né? É um estado de vulnerabilidade. Então, é importante a relação. E eu me lembro que na época da faculdade, era assim, muito colega dizia, mas eu não gosto de paciente, vou fazer radiologia ou patologia. E assim, aquele raciocínio nunca se encaixou pra mim, porque o radiologista, ele tá ali procurando, fica um tempão tocando no paciente, procurando. Tudo bem que ele vai fazer um laudo, mas não é só o laudo, ele tem o contato, né? E eu acho hoje, que isso tem mudado, na verdade, mas, né? amiga, tem que mudar. mudar. Tem que mudar. E Tem que mudar, porque o observa. filtro, ele tá precisando existir um filtro. Sim, e com não vai ter certeza. espaço para quem não estuda e para quem não exerce com humanidade. Exatamente. Porque a demanda tá assim, né? Não Pois é. precisa mais estudar tanto. Né? Mas então, o Se engana nível quem de acha que, sucesso... né, não, uma hora precisa o filtro nisso. vai apertar. E vai apertar para quem estuda. Para quem Isso. não faz o TCC pelo IAR. Pois é. Exatamente. Com certeza. Né? Então, hoje eu já tenho paciente que diz assim, doutora, eu vou fazer meu exame de imagem com quem? Eu digo, com a minha médica. Doutora Elga Varnella, doutora, tá pra não sei quanto. Eu digo, espere, porque você não tem urgência. Se tivesse, eu falava com ela. E a gente encaixa. E a gente encaixa. No Se mesmo tivesse- dia, se precisar. Se tivesse urgência, eu falava com ela pra você fazer certeza. agora. Mas você só vai voltar pra mim daqui 3 meses. Então, marque que vai dar tempo de você fazer. Eu sei que é uma pessoa muito cuidadosa. Tem uma relação comigo. Qualquer coisa que der no seu exame, vai ligar pra mim. Não vai esperar você voltar pra Isso. mim, né? E se for alguma coisa, eu já vou ligar pra você. Já vou dizer qual é o próximo passo que deve ser feito. Se deve voltar pra mim ou fazer mais algum outro exame. Então, você termina sendo assistido por uma rede que se comunica e que se preocupa com você. Isso você só consegue se estabelecer relação. E cada vez mais, eu acho, na medicina, a gente tem Tenha buscado o seu essa radiologista. multidisciplinaridade. Isso é muito importante. Necessária. Com Você tem uma certeza. rede de apoio de confiança. Com certeza. Está dividindo ali aquele raciocínio e aquela responsabilidade da todo mundo ali, facilitando. Nós todos somos só facilitadores. Com certeza. Né, desse Agora, eu paciente. tenho um dado para levantar. Sim. A gente sabe, tá mais do que claro, né, pra gente que trabalha com saúde, como mudou, né, o cenário da saúde. O que foi que você observou, assim, nesse pós-pandemia, amiga?
nos seus atendimentos, nos exames? O que é que você está vendo que antes a gente não via tanto e hoje se vê demais? Isso foi algo assim que impactou muito negativamente, né, na vida de muita gente e nos exames, no rastreamento, em como essa pessoa estava fazendo o manejo, né, da sua saúde. Tem dados que mostram que no ano de 2020 foram feitas cerca de 80% menos mamografia do que nos outros anos. Né? Então, assim, 80% é muito, né? Aquela pessoa que perdeu o segmento e mamografia e ultrassom e qualquer outro, né, exame de rastreamento. Então, existe esse impacto negativo e algumas pessoas demoraram muito para voltar. Né? Ou por medo, ou por acomodação, não sei, né? Mas demoraram a voltar a fazer os seus exames. E isso, assim, às vezes, o que você pega, uma pessoa que estava tendo um controle e, de repente, aquele câncer explodiu, né? Apareceu metástase, disseminou, ou aquela lesão, que era uma lesão que estava controlada, já não está mais. Então, assim, isso aí foi um impacto muito negativo que eu acho que as pessoas... Nem todo mundo ainda voltou como deveria. Acho que tem muita gente que ainda está recomeçando, né? Por isso que a gente tem que levantar essa bandeira, né? Com certeza. Tem que levantar essa bandeira, voltem a fazer seus exames. Exatamente. E em relação ao radiologista que não gosta de conversar com o paciente, esse aí eu acho que ele... Tá com os dias contados. Tá com os dias contados. Tá, amiga, não tem como. Radiologista existe. De cara feia, radiologista que não comenta absolutamente nada, que faz o exame todo calado, porque a gente sabe que tem... Né? Não tem como. Você tem que conversar. Eu não sei se é porque eu fiz residência de clínica, então eu gosto de saber da história do paciente. Eu converso, eu pergunto isso, aquilo e aquilo outro. E a sua família, como foi? Como é que tá? Gosto de ver os exames anteriores. Peço, quando o paciente não leva, eu digo, olha, eu vou aguardar você trazer os seus exames anteriores. Ah, doutora, eu vou ter que procurar. Não tem problema. Procure, me traga, porque eu quero ver. Eu quero comparar. Eu acho que esse cuidado, às vezes, a gente tem que forçar o paciente, né? Para ele realmente perceber a importância disso. Né? E conversar e explicar realmente, né? E se por acaso der alguma... Porque a gente está ali, ele está fazendo o exame, ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele pode ter uma resposta boa, o seu exame está todo normal, fique tranquilo, né? Você só precisa voltar daqui a um ano, é o que todo mundo quer ouvir. Mas muitas vezes não é isso que acontece, né? Às vezes você descobre uma lesão que é suspeita, ou que, assim, que você olha e já diz, olha, se isso não for um câncer, tem 99% de chance de ser. É muito difícil, né? Então, falar assim, isso, dar esse diagnóstico. Às vezes as pessoas não sabem, não têm ideia. Por nós sermos médicas, o quanto que dar uma notícia dessa também impacta na nossa vida. Com certeza. Né? É muito duro para mim, até hoje, ter que dar essa notícia ou falar dessa suspeita. Né? E por mais que a gente esteja... a gente tem que falar a verdade, né? E não tem outra forma de dizer, né? Isso. Olha, isso aqui, a gente vai... É câncer, né? Vai ter, esse é o segmento, tem que fazer isso, e tirar todas as dúvidas e dar aquela assistência. E não tem outra forma de falar isso. Né? E a gente sente, eu até hoje sinto, eu fico sem dormir, eu fico pensando no paciente, eu fico mandando mensagem em dias aleatórios, né? E é o perfil também de cada um, né? A gente sabe que a gente tá o tempo todo ali trabalhando, né? A gente trabalha bastante, estuda bastante, mas sempre arruma um tempinho para dar uma atenção diferenciada. Com certeza. Né? E a gente tá ali como um ato médico, né? De todo tipo, então a gente tá ali, em toda área. E a gente tá ali como realmente assim um instrumento para facilitar também, para dar o segmento. Não tem como a gente pensar um radiologista que vai estar fazendo só um exame e volta ao seu médico. Até ele voltar para o médico, existem tantas coisas que podem acontecer e ele pode não voltar. Exato. Então, ter realmente essa consciência de que, olha, precisa trazer a conscientização, né? De uma forma que você também não cause um desespero no paciente, mas né? E muitos impactos negativos, né? Emocionais. Isso, mas entender que ele precisa ali dar um segmento. Isso é importante demais. Eu sempre procuro conversar muito, assim, se o resultado não for bom, eu converso, eu explico, né? Eu tento fazer o paciente entender que aquilo ali, apesar de ser um diagnóstico que ele não queria ter,
tem tratamento, né? Que ele Isso. pode tratar e que aquilo ali não é uma sentença, né? Diagnóstico E nenhum, que é uma ele sentença. pode ter uma qualidade de vida boa. Que bom que ele descobriu naquele momento Isso. que podia ter sido mais Isso. tarde, Isso. né? Se tem algum parente, chama o parente para conversar, porque esse acolhimento é importante, né? Mas sem dúvida. É. exatamente aí que entra a escolha do seu radiologista. E antes que digam que eu tô falando que é porque é minha amiga, nós nos conhecemos profissionalmente. Olha aí. Toda Com vez certeza. que eu falo bem de uma profissional que hoje é minha amiga, eu sempre falo, eu enfatizo muito, porque as pessoas podem confundir e dizer assim, mas tá dizendo porque é amiga dela. Não, a amizade surgiu da admiração. Isso, A gente exatamente. chega num nível da vida e numa idade que a gente começa a selecionar quem a gente admira para ter perto, né? Então, toda vez que eu vou indicar alguém ou que eu começo a ser amiga de alguém, é porque eu admiro aquela pessoa de alguma forma. É. Né? E Então, confia, todo mundo né? Uma aqui se relação de conheceu confiança. profissionalmente É. antes. Por isso que eu Manu é fico minha muito médica metida. há anos, né? Mas amiga, assim, você, pra mim, mudou a visão da radiologia. Mudou a visão que eu tinha do radiologista, né? Eu não esqueço nunca, eu com uma dor. E a gente que se cuida, que treina bastante, a gente é muito resistente à dor, né? A gente termina ficando muito mais resistente. E eu com a dor, eu digo, não é computador, é trabalhando. E aí eu tava lá na imagem plena. Eu disse, amiga, eu tô com uma dor no meu pescoço. Eu queria fazer uma ressonância. Só que eu não tinha me machucado, né? Eu não tinha me lesionado, eu não me lembrava de nada. Agora sim, celular toda hora, digitando toda hora. E aí, quando eu entrei pra fazer a ressonância, eu tive um pânico, não consegui fazer ela. Mas vamos fazer uma tomografia, que não é assim tão fechada, pelo menos pra gente, por desencargo de consciência. E aí, eu fiz o exame e voltei pra atender. Daqui a pouco, ela, quando terminar de atender, me chame que eu vou aí falar com você. Eu digo, pronto, eu tô com câncer. Chegou lá, me explicou todo o exame, me explicou tudo direitinho, me explicou o que tinha dado no exame, que eu tinha uma hérnia gigantesca, que eu não sabia nem como é que eu tava Olha aí, respirando, né? que a danada era grande. Então, é esse tipo de assistência que eu não imaginei que um radiologista dava. E todas as vezes que eu fui fazer meus exames de imagem, ela comentava o meu exame. Por mais que eu seja médica, gente, eu sou médica do que eu faço, não do que ela faz. Você tá ali como né? paciente. Então, existem detalhes que eu não vou saber, não é a minha prática. Olha aqui, olha o pâncreas. Meu Deus, vem do pâncreas? No ultrassom, que ninguém vê pâncreas. Dá licença, tô metida de novo. Então, assim, meu exame, ele é comentado. Não é porque eu sou médica que ela vai lá e diz, ó, tá tudo bem. Ela mostra cada pedacinho. E os meus pacientes relatam isso também. Né? Então, foi onde eu vi que a radiologia não era aquilo que os meus colegas de faculdade pensavam. Mas é verdade, com certeza. É Que muito bom, mais. né? Nessa, E que o bom- paciente ele já e sai que tranquilo. bom que, na verdade, a Elga, como uma profissional de referência, consegue também, além de tudo isso, quebrar exatamente isso, essa né? visão. E mostrar essa visão. E foi como a gente estava comentando, né? A gente elogiando ela. Os seus vídeos estão maravilhosos. Porque realmente você está quebrando muito tabu. Você está facilitando, né, esse contato. E isso é tão importante. Porque o próprio paciente não imagina que pode ter uma relação médico-paciente Sim, com o isso seu radiologista, exatamente. gente. Né? Isso é Muitas maravilhoso. vezes eles acham que o médico, o radiologista, o clínico é aquela pessoa que está inatingível ali, né? Exato. E o radiologista, ele fica muito nos bastidores, né? A radiologia é uma área da medicina que fica muito nos bastidores. Mas, assim, é tão importante você saber que ali tem alguém que você pode contar para tirar uma dúvida, para conversar, né? E o conhecimento, eu acho que ele não serve de nada se ele não for compartilhado, né? Com Então, às vezes, é certeza. como o Manu falou, tem paciente que eu sempre mostro, eu converso, faz parte da minha rotina de exame comentar o que eu estou Você fazendo. é assim. Eu sou assim, independente. E aí eu falo, olha, isso aqui, o fígado, o pâncreas, o baço, o rim, olha aqui é um cistinho, tá vendo? Uma bolinha de água. Vou falando o exame. Aí, no final, às vezes a paciente fala, doutora, eu não entendi nada, mas eu adorei que você falou. Porque você vai mostrando. Que tranquilidade que traz o paciente, né? Traz. Ô, Elga, e aí, pra gente
E eu já tô triste, viu? Porque a gente tá chegando Não, no vamos marcar o de finalzinho. endometriose. Mas vamos falar de endometriose no que próximo. Ela Mas é pra doutora gente. em endometriose. Quem sabe endometriose é ela. E pra gente, finalizando o nosso bate-papo, mas eu queria antes que você... Tem algum caso que passe agora na sua mente? Né? Eu sei que, obviamente, você já se deparou com 1001 situações na sua vida profissional, mas algo que agora apareça assim na sua mente, que chamou muito a atenção para você, que lhe marcou, na verdade, né, nessa sua carreira, para você contar um pouquinho pra gente. Com certeza, a gente chega até respira fundo, assim, né? Porque... Mas Manu tinha até comentado do surgimento recente, assim, de uma onda maior desses tumores triplo negativos, né? Que antes a gente quase não ouvia falar, mas agora está sendo muito comum, né? E recentemente eu digo esse ano, eu tive uma paciente bem jovem, né? Que tinha acabado de, acho que a filhinha tem 2 anos, e teve um diagnóstico de um tumor de mama triplo negativo, né? E, assim, esses tumores acometem realmente pessoas mais jovens, né? São tumores que têm um alto índice de recorrência, quer dizer, eles voltam muito mais fáceis. São mais agressivos. Né? São muito mais agressivos. E muitas vezes a pessoa fica, mesmo tratando aquele tumor, ela não sabe o que vai esperar, né? Então, muitas vezes ele se manifesta inicialmente como um nódulo que nem é tão suspeito, né? Esse é o grande X do tumor triplo negativo. Quando ele é muito pequeno, menor que 2 centímetros, ele pode ter características de um nódulo benigno. E às vezes é difícil o diagnóstico. Nódulo benigno, com características benignas em pacientes jovens, né? Então, assim, é um tumor que é difícil diagnosticar. Ele engana, né? Engana. Está acontecendo cada vez mais em pacientes jovens. Tem uma taxa de recorrência muito alta, quer dizer, aquele tumor que volta, né? Com menos de 5 anos, às vezes, e tem uma sobrevida pior, né? Os pacientes vivem muito tempo. Então, assim, teve o diagnóstico dessa paciente, né? Que ela, assim, muito jovem, com um filho pequeno, e ela teve o diagnóstico, ela está tratando, mas ela vai para mim, assim, de 3 em 3 meses, e às vezes até antes. Ela, doutora, eu tive um sonho, e eu acho que eu queria fazer, por desencargo de consciência, eu queria fazer o exame. Mas você fez, não tem nem 3 meses. Não, mas eu tive um sonho, eu quero fazer porque eu não vou ficar tranquila se eu não fizer. Então, tá certo, a gente faz. Mas, assim, é uma angústia que até me angustia também, né? Porque eu rezo, eu digo, meu Deus, espero que não tenha nada nesse exame, espero que não tenha nada. Aí a gente, né? Vai junto. Com o paciente, às vezes, não certeza. tem noção do misto de sentimentos que dá na gente. Né? Ele não faz ideia do que a gente tá sentindo ali. Isso. Porque... Eles dizem, não, ela faz aquilo toda hora, todo dia. Nossa, se eles soubessem. Eu digo E nunca muito ao é mais Caio, um, né? Nunca é mais um. Chega no final do meu dia de atendimento, aí o Caio começa a conversar o que foi. Eu disse, meu filho, peraí, deixa eu respirar um pouco. Aí depois, eu tenho que ficar 1 hora assim, sabe? Calada, muda, quieta, respirando, recuperando as energias. Ele, o que foi? Eu disse, eu peguei um caso assim. Aí eu começo a contar o que eu peguei, né? Eu peguei um caso assim, aí ele para assim e faz, meu Deus... É todo dia assim, eu digo, agora você entende. Com Em compensação, vem aqueles que já vêm trazendo uma notícia boa, que eu já atendi antes. Então, a gente vai equilibrando, né? As notícias boas, as notícias ruins. Tem aqueles pacientes... Mas pacientes... é um desprendimento de energia. Quando a gente se importa, é um desprendimento de energia, assim, muito grande. É uma montanha-russa, né? Nunca é igual. Tem os pacientes que você vibra, né? Ai, era isso e agora tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Vai então pra fazer revisão, isso, né? Você vibra com o resultado, e tem aqueles que você chora com o resultado também, né? Porque você também se envolve. A gente é humano, né? E só aproveitando aí para falar um pouquinho também da importância das pessoas que têm silicone hoje em dia ficarem atentos, né? Porque já existe, apesar de não ser comum, a presença do linfoma de grandes células relacionada à prótese. Falei isso esses dias. Exatamente. Então, assim, não é comum, mas pode acontecer. Então, assim, ficar atento para estar fazendo seus exames de rotina, né? Pode ser ultrassom, mas o ideal, o melhor exame para avaliação de prótese é a ressonância, né? Os pacientes com prótese fazem ressonância. Eu vou ter que ser sedada. Não, amiga, eu já fiz ressonância. Dá tudo Pergunta certo. a Elga. Barriguinha pra baixo, fica ali, ó. A posição é ótima, é posição de dormir, amiga. Deixar só, assim, esse pontinho de atenção, porque hoje em dia quase todo mundo usa prótese, né? Então, ficar, né? Prestar atenção a sinais e sintomas. Do que não é comum,
isso é muito relativo, né? É. Hoje mesmo a gente citou um câncer que não era comum e agora é super incidente. Isso, as coisas vão Então, mudando. o cenário está mudando. Então, o que não é comum hoje, amanhã pode ser, justamente porque você não valorizou, porque não era comum naquela época. Então, vamos valorizar, porque nunca é demais ter cuidado, né? Nunca é demais você fazer seus exames para diagnosticar precocemente ou até para prevenir, né? A gente falou muito disso no podcast que a gente fez, falando sobre câncer de intestino, né? Sim. A importância da colonoscopia, Sim. que é um exame que, se achar um pólipo, já tira. Isso. Já trata o problema, já evita que você tenha um câncer. E ele realmente Então, é um exame preventivo, né? Exatamente. Então, assim, custa nada fazer exame. Faz o exame. Tá tudo certo. Com certeza. Muito bem. Todo mundo Ai, vai. meu Mais Deus, eu patologias, adorei. amiga. Já veja aí qual é que você quer falar pra vocês gente programar decidem. esse podcast. Obrigada. Obrigada a vocês. Ai, que Fiquei bom muito ter você feliz. aqui. Que Amei. bom. Eu que amei. Deixa eu pegar o presente dela, minha Cadê? gente. Oh, meu Ai, Deus. amiga. Uma lembrancinha Oh, em que agradecimento ao seu tempo Obrigada. precioso dedicado a É, nós. ele Porque está eu sei como é a aqui, sua viu? correria, sua vida. Ah, mas eu fiquei muito feliz. Empresária, Foi Obrigada. maravilhoso. mãe, Obrigada, esposa, obrigada. atleta. Pois é, muito maravilhosa. Duas pessoas que eu admiro Oh, muito e que, amiga. assim, realmente contribuem de uma forma muito positiva para disseminar conteúdo de qualidade, que é o que a gente precisa, né? É Tamo verdade, junto. é verdade. Você viu? também tá nesse time. Seja Tô muito bem-vinda orgulhosa. sempre, viu? Obrigada. Beijo, obrigada, tirar foto. gente. Encerramos mais um podcast, mais um episódio. E estamos aí à disposição de vocês. Então, coloque aí os comentários aí abaixo. Vai também estar aí aparecendo a rede social, né, da doutora Elga. Então, fique à vontade também, né? Ela está sempre à disposição para tirar essas certeza. dúvidas. E até o próximo, né, isso, amiga? É. Beijo, beijo.